episódio The Jarek Trap, o segundo da 7ª temporada de Rick and Morty, acontece algo bem inusitado. Após uma discussão bem acalorada no laboratório, Rick e Jerry trocam de mentes. Ou seja, a mente de Rick passou a habitar o corpo de Jerry e vice-versa. Seria possível que isso acontecesse na vida real? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de filosofia, neurociência e psicologia. Mas antes de falarmos sobre as possibilidades de colocarmos nossa mente no cérebro de outra pessoa, vamos a um breve resumo da trama. O episódio começa com Rick consertando seu disco voador na garagem e Jerry aparece pedindo ajuda. Jerry alega que o vizinho ao lado, o Gene, pegou emprestado seu ancinho e ainda não devolveu. E aí, para resolver o problema e fazer Jerry calar a boca, Rick dá a Jerry uma arma para que ele possa matar Gene. Jerry fica indignado com a atitude de Rick e passa a insultá-lo, dizendo que a mente prodigiosa de Rick é completamente desperdiçada nos seus vícios e na sua personalidade difícil. Bastante ofendido, Rick decide que eles deveriam trocar de mentes por um tempo para que ambos possam sentir como que é estar no corpo do outro. Mas depois de trocarem de mentes, Rick, no corpo de Jerry, tem um colapso nervoso e acaba suicidando com a arma. Jerry, por outro lado, é incapaz de controlar o corpo de Rick e acaba se matando após o mau funcionamento do jetpack. E quando imaginamos que esse seria o fim de Rick e Jerry, ao menos, nessa dimensão, surge um robô médico para consertá-los. E no processo, Rick e Jerry acabam compartilhando metade do cérebro um do outro e mesclando suas personalidades. Será que seria possível trocar as mentes de duas pessoas? Bom, para transferir a mente de alguém para um outro lugar, como o cérebro do Jerry, nós precisaríamos no mínimo de duas etapas. Primeiro, de escanear e arquivar toda a estrutura do cérebro de alguém e obter esse software da mente. E a segunda etapa, que seria de recriar toda essa estrutura no outro local, que seria o hardware. Bom, vamos começar falando do primeiro passo, que seria de escanear e arquivar a estrutura do cérebro. Alguns neurocientistas usam a analogia do cérebro como um tipo de computador. E partindo desse pressuposto, o passo lógico seguinte seria de mapear os componentes do computador para reproduzi-lo. Um defensor dessa ideia é o neurocientista Kenneth Hayworth, presidente e cofundador da Brain Preservation Foundation, que em tradução livre seria a Fundação da Preservação do Cérebro. Um dos seus trabalhos é tentar desenvolver uma maneira de melhorar o imageamento de volumes de tecidos cerebrais. E de fato, seria ótimo se existisse algum tipo de exame por meio do qual fossem captadas todas as células, todas as substâncias químicas e conexões do nosso cérebro. Mas o que a realidade mostra é que a gente não está nada perto disso. Vejamos o caso do pesquisador Anders Sandberg, do Instituto Futuro da Humanidade da Universidade de Oxford. Ela trabalha em um projeto de mapeamento cerebral e afirma que um dos objetivos desse projeto é criar uma cópia do cérebro original. Mas ele mesmo admite que os métodos que temos hoje são invasivos e que não há atualmente uma forma de escanear detalhadamente o cérebro sem destruí-lo. E ele duvida que um dia vai ser possível. Para citar um exemplo de como que o mapeamento poderia ser feito atualmente, em 2015, um grupo de pesquisa da Universidade de Harvard, liderado pelo pesquisador Jeff Lichtman, publicou a reconstituição digital em 3D de uma fração do cérebro de um rato. Foi a primeira vez que uma parte da camada do cérebro chamada de neocórtex foi mapeada completamente no mamífero. E isso levou 6 anos. Bom, com esse tempo todo para uma única imagem em 3D, talvez você esteja pensando que eles mapearam 1/3 ou até mesmo metade do cérebro do ratinho. Mas a verdade foi só 1,5 milímetro cúbico. É isso mesmo, 6 anos para a constituição digital de um tecido menor do que uma gota. Mas por que levou tanto tempo? Porque foi um trabalho em várias etapas. Primeiro, eles fatiaram o tecido em milhares de partes. Depois, esses fragmentos foram todos fotografados com um poderoso microscópio eletrônico, capaz de capturar até mesmo minúsculas substâncias químicas, como os neurotransmissores. O resultado foi que esse único pedaço de 1,5 milímetro cúbico continha fragmentos de mais de 1.600 neurônios e outras células cerebrais, além de aproximadamente 1.700 sinapses,
que são as conexões entre os neurônios. Tá, mas e as pesquisas com humanos? Já temos alguma coisa? Na verdade, temos sim. Em 2021, cientistas do Google e da Universidade de Harvard fizeram algo muito parecido com a pesquisa anterior, mas com parte de um cérebro humano, e se tornou o mapa mais detalhado de conexões do cérebro já feito. O pedaço de tecido utilizado foi de apenas 1 milímetro cúbico e foi obtido de amostras de um hospital de Boston, já que pedaços do córtex cerebral podem ser removidos em alguns procedimentos cirúrgicos. O método utilizado foi muito parecido com o anterior. Eles cortaram o tecido em aproximadamente 5.300 pedaços de 30 nanômetros, que foram fotografados em um microscópio eletrônico muito preciso. Os 5.300 pedaços geraram 225 milhões de imagens 2D individuais, que foram alinhadas e agrupadas digitalmente para formar uma única representação em 3D. Aí foram catalogadas dezenas de milhares de neurônios, milhões de fragmentos dessas células, 130 milhões de sinapses e várias outras células e estruturas. Aliás, se você se interessou em ver o resultado em 3D, vamos deixar aqui abaixo do vídeo o link para o mapa das estruturas que pode ser acessado gratuitamente. Mas pensa bem, o mapeamento de 1 milímetro cúbico do tecido do cérebro humano levou 4 anos e catalogou algumas dezenas de milhares de neurônios e milhões de fragmentos. Imagina o trabalho que seria para mapear o cérebro de um adulto médio, com cerca de 86 bilhões de neurônios e 1.250 centímetros cúbicos. Mesmo o neurocientista Kenneth Hayworth, que a gente citou antes, acredita que com a tecnologia que a gente tem hoje, seria impossível mapear um cérebro humano perfeito com todas as células e conexões. Mas é claro que isso não impede os pesquisadores de continuarem os estudos e tentar avançar com o que a gente tem. Por exemplo, o projeto US Brain tenta registrar a atividade de milhões de neurônios. E o projeto EU Brain, na Europa, tenta construir modelos capazes de simular essa atividade. Obter o total conhecimento da estrutura e da atividade do cérebro é só o primeiro desafio, já que além da gente ter um modelo digital perfeito desse órgão, o software, a gente precisaria também de transferi-lo para outro lugar, que seria o novo hardware. No caso do episódio de Rick and Morty, seria pegar, por exemplo, a mente do Rick, o software, e colocar no cérebro do Jerry. Fazer exatamente isso que foi feito no episódio seria impossível. Seria impossível porque essa segunda etapa de transferir o software por hardware ia requerer um hardware que fosse uma cópia idêntica do cérebro original. Então, por exemplo, lá no episódio de Rick and Morty, o cérebro de Rick é o responsável pela existência da mente de Rick. E o mesmo acontece com o cérebro de Jerry. Caso fosse possível extrair os dados completos do cérebro de Rick, eles só poderiam ser transportados para um cérebro idêntico ao original. E o software do cérebro do Jerry só aceitaria o software extraído dele mesmo. No entanto, pensando aí, no futuro, ainda teria uma possibilidade: a construção de um cérebro artificial idêntico ao original. E aí, para cada software extraído, seria criado um cérebro artificial baseado no cérebro original. É como se Rick criasse um cérebro artificial idêntico ao seu para transferir sua mente. O curioso é que Rick já fez isso em outro episódio. No episódio Big Trouble in Little Sanchez, ele faz a Operação Fênix, que é um experimento em que ele transfere a sua mente para um clone dele, chamado Tiny Rick, para caçar um vampiro lá na escola dos seus netos. E infelizmente o efeito colateral do clone mais jovem é que seu cérebro começa a sobrepor a personalidade do Rick original. E até faria sentido, nessa realidade distópica do episódio, que o Tiny Rick fosse totalmente diferente do Rick. Porque ao longo da vida, o cérebro também vai alterando, as experiências vão alterando as informações e a composição desse cérebro. Então não teria como, mesmo com a clonagem, que esse hardware fosse idêntico. Bom, mas colocando a clonagem de lado, essa tentativa de criar um cérebro artificial para transferir uma consciência e todos os processos mentais já existe em várias partes do mundo. Por exemplo, em 2011, o empresário russo Dmitry Itskov fundou o projeto A Iniciativa 2045. E esse nome vem de uma previsão feita pelo inventor e futurista Raymond Kurzweil, que diz que em 2045 seremos capazes de fazer um backup das nossas mentes.
O neurocientista Randall Coyle, diretor de ciências da Iniciativa 2045, concorda com a ideia de que uma réplica do cérebro humano é possível de ser alcançado. E esse não é o único projeto que está engajado com algo parecido. Em julho de 2009, o neurocientista Henry Markram anunciou em uma conferência que, em 10 anos, ou seja, 2019, ele iria simular o cérebro humano em toda a sua complexidade. Ou seja, não seria apenas uma versão simplificada, mas uma estrutura com todos os neurônios constituintes, atividades elétricas, neurotransmissores e tudo mais. E apesar de, mesmo em 2009, esta ser uma proposta totalmente inverossímil, Markram foi tão convincente que em 2013 ele recebeu 1 bilhão de euros da Comissão Europeia para financiar o que ficou conhecido como Projeto Cérebro Humano. E como você pode imaginar, o objetivo não se concretizou. E para alguns neurocientistas isso não é uma novidade, já que desde aquela época eles já alertavam da inviabilidade do projeto. Afinal, Markram gostaria de simular um cérebro humano perfeito. Mas a verdade é que o cérebro humano não foi totalmente decifrado. Existe muito mais conhecimento a se fazer do que conhecimento acumulado. E muitos pesquisadores conseguiram predizer que a complexidade cerebral não seria desvendada em apenas uma década. A própria fala de Markram tinha algumas inconsistências, já que a ideia era que a sua simulação pudesse ser usada por cientistas para desvendar mistérios sobre o cérebro. Peraí, se eu preciso conhecer o cérebro como um todo para criar um cérebro artificial, como que o cientista vai usar essa simulação para poder estudar o cérebro? E foi justamente isso que a neurocientista Grace Lindsay apontou na época, que apesar de parecer uma ideia maravilhosa, ela pressupõe que já conheceremos todo o cérebro ao montar um modelo artificial. Ou seja, não seria possível fazer uma simulação cerebral sem antes avançarmos em muito no nosso conhecimento. Além disso, outras críticas são feitas por neurocientistas que preferem olhar com ceticismo para essa possibilidade de reconstruir um cérebro por meio de equipamentos tecnológicos. Por exemplo, o neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles aponta que há uma divergência fundamental entre máquinas e o cérebro humano. Porque na máquina, o fluxo de informação é resultante do software, que de certa forma independe da estrutura física direta do hardware. No caso do nosso cérebro, a informação é armazenada e processada na própria matéria orgânica. E não é só isso. O próprio processamento da informação altera o cérebro. Ou seja, é como se a gente tivesse um computador cujo hardware, as peças, alteram o tempo todo por meio do software. Aliás, a gente já tem um vídeo aqui no canal sobre esse fenômeno, que é conhecido como neuroplasticidade. Mas voltando ao que a gente estava dizendo, isso significa que a estrutura de neurônios, proteínas e outras partes constituintes do cérebro se alteram constantemente, o que torna a informação e o cérebro, ou seja, o software e o hardware, uma coisa só. Por isso, a informação que corre pelo cérebro seria totalmente dependente dele e intransferível para outro local, até mesmo para uma máquina, por mais complexa que ela fosse. E essa conclusão envolve, inclusive, algumas tentativas de reproduzir máquinas que simulam de maneira direta o cérebro. Por exemplo, acrescentar um transistor para simular cada uma das trilhões de conexões neuronais. Isso é, não é apenas a quantidade de elementos no cérebro que define a sua complexidade, mas é a própria natureza dos elementos em si, que envolvem níveis os mais variados, como nível molecular, celular, circuitos neurais e todo o sistema nervoso. E aproveitando que falamos de todo o sistema nervoso, temos que lembrar que nenhum cérebro está sozinho, isolado de qualquer percepção ou ação no mundo. Se tivermos o objetivo de construir um cérebro inteiramente funcional, ele deve ser capaz de reproduzir a dinâmica igual ao nosso cérebro, que nos permite receber informações de fora, interagir com o ambiente à volta e que, por sinal, modificam a estrutura do próprio cérebro e que, como consequência, vai agir de forma diferente no mundo. E essas novas experiências vão modificar novamente nosso sistema nervoso, no infinito processo que se retroalimenta. Em suma, se realmente fosse possível baixar, como um software, a nossa consciência para uma máquina, nossa experiência seria extremamente reduzida e incomparável à experiência que a gente tem, já que a gente não teria nenhum input para captar as sensações ao redor e nenhum mecanismo para reagir ao que experienciamos.
E além de todos esses desafios, a gente ainda teria problemas éticos. Por exemplo, seria correto duplicar a mente de uma pessoa enquanto ela estivesse viva? Quais seriam os problemas de existirem mais de uma mente de uma mesma pessoa por aí? Qual seria o limite de clones de uma mesma mente? A mente artificial teria todos os direitos de uma pessoa física? E se você deletasse a mente de um computador, você poderia ser acusado de assassinato? Se estamos longe ainda de saber se seria possível simular o cérebro e a mente humana, estamos ainda mais longe de ter respostas para essas perguntas. A não ser, claro, que você esteja assistindo esse vídeo dentro de um cérebro simulado no futuro bem distante. E aí, qual que é a sua opinião sobre esse tema? Deixa seu comentário e se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador. Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Apoia-se. Até a próxima.